passo a passo de como fazer forminhas de doce utilizando tecido para decoração de festas. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. No vídeo de hoje, você me pediu e eu te atendi e vou te ensinar o passo a passo de como você fazer forminhas de doce utilizando tecido. E hoje a gente vai utilizar o cetim de 3 larguras e eu vou te ensinar todos os truques. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu te ensino a fazer forminhas com papel de seda. E você me pediu e tá aqui, ó, as forminhas com tecido. Elas são muito mais finas, são mais valorizadas a nível de valor. Você pode cobrar um valor muito maior do que o que você cobra. Basicamente é o mesmo passo a passo com alguns truques diferentes. E aqui você já sabe que eu te ensino tudo, não escondo nada. Então vamos embora e no final eu vou te contar quantas forminhas a gente conseguiu fazer com 1 metro do cetim. Então fica comigo no vídeo, porque aqui você já sabe. Eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. Já estou aqui com minha bancada toda preparada para te mostrar todos os materiais que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e deixa eu te explicar como é que funciona. Não precisa você se preocupar em anotar nada dos materiais agora. Além de eu deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, é só você clicar nessa setinha preta que tem bem aqui do ladinho, que vai abrir toda a lista dos materiais do nosso vídeo, inclusive os links para você adquirir os materiais mais importantes, se você ainda não tem. No link é só você clicar que você vai direto para o site da Amazon e lá você consegue comprar os itens para arrasar aí nas suas forminhas de doce. Além daqui, na descrição do vídeo no YouTube, tem um post lá no Instagram carimbado assim, ó, materiais, e você acha no @canal Você Faz, Você Decora, e lá eu deixo tudo também listadinho juntamente com os links para você comprar aí os materiais para fazer suas forminhas, tá joia? Então chega aqui pertinho que eu vou te mostrar todos os itens do nosso vídeo de hoje. Eu vou começar pela cola branca, a cola branca Daiquine. Vou precisar de álcool, vou precisar de amido de milho, e aí pode ser qualquer marca. Vou precisar, ó, de uma bandejinha dessas de pintura e 2 rolinhos de espuma. Vou precisar de um fogãozinho elétrico. Você pode usar o seu fogão normal, não tem problema nenhum. Vou precisar de uma panela e uma colher de pau. Vou precisar de 600 ml de água. E aí a gente tem, ó, um grofador. E esse fundo de doce é do tamanho padrão. Eu vou falar mais sobre ele aqui no decorrer do vídeo. E aí eu uso sempre uma madeirinha para poder frisar as flores. Vou precisar, ó, de 1 metro de cetim. Vou precisar da nossa pistola de colar quente com bastão. E aí eu vou precisar de uma tesoura e uma caneta. E vou precisar de um papelãozinho, ó, de 11 centímetros por 11 centímetros. É um quadrado. Vou precisar também de uma colher. Então esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. A minha história com as forminhas de doce começou durante a pandemia. Eu tinha muito problema, não sei se você também passou por isso. Inclusive se você passou, comenta aí que eu quero saber se a gente tem essas figurinhas aí íntimas para trocar. Eu tinha muito problema com as noivas, principalmente com as noivas, né? Que quando a gente fechava a decoração, que elas iam comprar as forminhas de doce, elas, na verdade, assim, perturbava muito, porque a gente conversava, eu explicava, falava da cor, do tamanho, do modelo, e quando ela chegava nas lojas, que ela se deparava com um mundaréu de forminhas de todos os tipos, de todas as cores, uma cartela de cor que só de rosa tinha umas 10 tonalidades, elas ficavam perdidas, e eu entendo elas, como não tinha noção nenhuma, elas me ligavam e às vezes falavam no WhatsApp, eu tinha que parar tudo e às vezes eu não conseguia responder, elas ficavam chateadas e eu resolvi dar um basta nisso, que era fazendo as forminhas de doce. Uma coisa que é as forminhas de doce, inclusive tem um vídeo já aqui no nosso canal, que eu vou deixar aqui nos cards em cima e deixo também na descrição para depois você assistir, que a gente fazia com papel de seda. E as forminhas de papel de seda foram as forminhas que eu consegui chegar num preço muito barato para repassar para as noivas e para as clientes de festas infantis, no modelo e no formato assim maravilhoso, que dá um volume bem legal nas festas. Inclusive tem lá no nosso Instagram algumas fotos
de algumas mesas que a gente fez com as forminhas. E aí quando a gente publicou o vídeo, as pessoas começaram a pedir, por isso que a gente está aqui hoje fazendo com cetim, que é para te mostrar todos os truques para você produzir aí para sua festa ficar ainda mais chique, mais legal. Eu sempre digo, não existe festa sem forminhas de doce. Então se você é decoradora, decorador, faz personalizado, trabalha com kit pega e monte, ó, essa é uma dica que eu te dou. O investimento é muito baratinho para você adquirir aí os materiais básicos e começar a produzir suas forminhas e ser uma forma de você ganhar um dinheirinho extras. Então vamos fazer a massa. Basicamente a goma que a gente vai fazer, a gente trabalha com forminhas com tanto papel como tecido gomado. Não é engomado, as pessoas às vezes trocam, é gomado, porque é através de uma goma que a gente vai preparar com amido de milho, cola e álcool. Então eu vou precisar de 600 ml de água. Isso a gente está fazendo uma receita. Geralmente quando eu estou trabalhando, aqui eu faço receita dupla, que aí agiliza aqui, eu ganho tempo na questão da receita. Mas você pode fazer aí a quantidade que você quiser. Essa receita que está na descrição do vídeo aqui listadinha, a gente vai usar 600 ml de água. Eu vou colocar aqui, ó, no meu fogãozinho elétrico 300 ml de água, e os outros 300 ml de água tá aqui no meu medidor, e eu vou adicionar 4 colheres de sopa, não precisa ser cheia, certo? 4 colheres de sopa normal, ó, não tá cheiona, de amido de milho, que é a famosa maisena, né? A gente é bem engraçado que o amido de milho a gente compra ele usando o nome da marca. Pode ser qualquer marca que você encontrar aí na sua cidade, pode ser o mais baratinho, não tem problema nenhum. Então 4 colheres de sopa de maisena, colher normal, nem pode ser muito rasinha, nem muito cheiona, tá joia? Por que que você não pode botar uma colher muito cheia? Porque senão a gente vai deixar a goma ela mais pra papa. Na verdade a gente vai tentar fazer a goma ela uma aguinha bem ralinha. Já passei do ponto já, e isso é uma coisa que eu quero te dizer aqui, que não tem problema nenhum. A gente só não rende tanto e dá um pouquinho mais de trabalho da gente espalhar, principalmente no papel, mas não tem problema. Se por um acaso a sua receita passar do ponto, você pode utilizar sem problema nenhum. Você vai tentar fazer ela na medida certa. É super rápido. Depois que a água está fervendo, que a gente acrescenta a nossa misturinha aqui com o amido de milho, a gente mexe por menos de 1 minuto, ela já chega no ponto da gente desligar, tirar do fogo, e eu vou te mostrar para você ficar aí, ó, fera na fabricação das suas forminhas de doce. Enquanto a minha água ferve, deixa eu te pedir aí, ó, deixa um like nesse vídeo, já aproveita, ó, mete o dedão aí no like, é muito importante pro meu canal que você esteja participando, curtindo os vídeos, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe, sua amiga, aquela sua parente da família, toda família tem uma festeira ou um festeiro, né? Então compartilha esse vídeo com eles, comenta, você já sabe, qualquer dúvida é só você deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá joia? Ou aqui ou lá no nosso Instagram, que aí você já tem o endereço, aproveita, segue a gente lá também depois, tá joia? Ela começa já a alterar aqui, ó, a cor. E é bem interessante como esse processo é rapidinho. Ó, vai mexendo. No fogão aqui isso já tinha dado ponto. Como aqui inclusive eu tô no ar-condicionado, acaba que tem uma interferenciazinha no preparo. Mas você vai ver aí que se você for fazer no fogão aí na sua casa, a goma é bem ligeirinha. E agora meu mingau já tá aqui engrossando. Olha só como ele muda a questão da consistência. É visível, visível, visível. Então você não vai ter grandes problemas e dificuldades de achar o ponto, porque ele muda mesmo. Ele deixa de ser aquela aguinha rala e ele vira um mingauzinho. Tá vendo? Mais para leitoso, como se fosse uma cola diluída.
E esse é o ponto. Então eu vou desligar. E tudo certo. Então desliguei ainda com ela quente. O que é que eu vou fazer? Vou acrescentar aqui, ó, 4 colheres de cola branca. E aí você me pergunta, Vitor, pode ser qualquer cola? E eu vou te responder com toda sinceridade. Não usa uma cola que seja muito vagabunda, não. Vagabunda no sentido de qualidade mesmo. Usa uma colinha que seja melhor, porque é a cola que vai dar consistência e vai deixar o tecido durinho. Então, usa uma colinha da qualidade boa. Você sabe, se você acompanha o canal, que eu uso a cola da Daiquine, a cola branca da Daiquine, para tudo que eu faço aqui. Mais de 90% do que a gente produz aqui no canal é feito com a cola branca da Daiquine, a de cola. Ainda quentinho aqui, ó, acabei de desligar o fogo, coloquei a cola e vou mexer bem para a cola dissolver. E aí ele vai deixar aqui a minha misturinha bem mais branquinha, por conta da consistência da cola e da coloração também. E aí você fica vendo, ó, os pedacinhos de cola. Vem ver aqui de pertinho. Como ela fica bem mais branquinha. E pode mexer bem que a cola vai diluindo. E aí depois que minha cola tá toda mexidinha aqui, virou uma gominha aqui homogênea, eu vou esperar esfriar. Esse é um toque muito importante para a gente adicionar o álcool. E o álcool vai ser muito importante no processo de secagem do tecido. A gente precisa que a nossa misturinha aqui, a nossa goma, esteja em temperatura ambiente. Aí você me pergunta, Vitor, eu posso usar essa goma por quanto tempo? Eu digo, ó, o ideal é que você faça, espere ela esfriar, coloque o álcool e logo em seguida você gome ou seu papel ou seu tecido. No caso, hoje a gente vai gomar o cetim. Por que é que eu digo a você que você não demore muito a usar o preparo? Porque a gente vai colocar o álcool. Então o álcool ele evapora se ele estiver exposto ao ar, à temperatura ambiente. Então não faz sentido você preparar sua goma de manhã, colocar o álcool e vir usar ela de noite, no outro dia. Como é uma misturinha muito barata, inclusive eu nem aconselho você a estar deixando essa misturinha de um dia para o outro por conta disso. Porque o álcool vai evaporar e aí a gente vai perder um pouco da qualidade da nossa mistura. Então prepara a misturinha dentro aí do que você vai utilizar. A gente vai gomar 1 metro de tecido. Então é bem legal porque você vai ver tanto no final do vídeo quantas forminhas a gente consegue produzir com 1 metro de tecido de cetim. E aí você vai ver também dessa receita que a gente fez com 600 ml de água, quanto é que vai sobrar ou se vai sobrar, né? Fica aí o suspense para você ficar aí acompanhando o vídeo. Então vamos deixar aqui a mistura esfriar bem mesmo, chegar na temperatura ambiente. Isso aqui vai ser rapidinho porque eu estou no estúdio com ar-condicionado, então vai ajudar aqui a esfriar. Enquanto isso a gente vai para cortar, para explicar um pouquinho sobre o tecido e a gente fazer o corte do tecido no tamanho exato para a gente vir aplicar a goma, tá joia? Vamos embora, eu tô aqui com 1 metro de cetim. Eu utilizo esse cetim que é mais durinho, não é aquele cetim muito mole. Esse também não é tão brilhoso. Você vê, ó, os dois lados ele tem um lado um pouquinho mais opaco. E aí o que é que eu vou fazer aqui para otimizar o meu cetim? É muito importante a gente cortar da forma certa, que é para poder a gente conseguir fazer com que ele renda um pouquinho mais do que se a gente cortar ele de forma aleatória. Lembra que no início eu mostrei para vocês um pedacinho de papelão aqui 11 por 11, então esse vai ser a nossa marcação principal do nosso tecido para quando a gente for riscar a nossa flor. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar pedaços de 33 centímetros, que vai ser mais ou menos 3 flores aqui, ó. Então vai ser exatamente o meu cetim dividido aqui em 3, porque quando eu for riscar eu vou conseguir riscar
3 flores, ó, em cada pedaço. Então isso tanto vai facilitar na hora que a gente for gomar, como vai facilitar também fazer com que o tecido rendeu. Então deixa eu só te mostrar o que foi que eu fiz aqui para você acompanhar bem direitinho. Tá aqui o meu tecido aberto, 1 metro, tá vendo? Ele tem 2 larguras, então aqui ele tá duplo. Então esse é exatamente o tamanho que a gente comprou. Então a gente vai dobrar no meio. Ó, dobrei no meio, tá vendo? E agora eu vou dobrar em 3 partes. Então dobrei uma e dobrei 2. Tô só arrumando aqui as pontinhas para que ele fique bem certinho, pra gente não cortar errado. Então, ó, dobrei aqui, vou alinhar aqui, aqui eu vou cortar para eu ter essas tiras pela metade. Então não tem mistério nenhum. Vitor, eu tenho que trabalhar só com esse tamanho? Não, você pode trabalhar com o tamanho que você quiser. Aí vai depender muito de acordo com o tamanho aí da sua mesa, onde você vai gomar o tecido. O espaço, se você mora em apartamento, então é melhor que você trabalhe com pedacinhos menores, porque vai facilitar. Porque a gente vai ter que deixar isso aqui estendido no varal, como se fosse roupa mesmo, bem esticadinho, porque quanto mais esticadinho ele secar, melhor vai ser o resultado. Então cortei aqui os pedaços. Ó, tem um pedaços agora, ó, grandão. Não vou deixar ele dessa forma, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Vou cortar aqui no meio para eu ficar com pedaços menores e ser mais fácil de eu gomar. Então eu vou ficar exatamente com 12 pedaços desse tamanho, que é a dobra do nosso tecido. Cetim ele fiapa, e é bem interessante, você vai ver como a nossa misturinha vai fazer com que isso não aconteça. Ele não vai fiapar. Bem legal aqui esse preparo que a gente vai fazer. Pronto, já tô aqui ó, com os meus pedaços todos cortadinhos. O que é que a gente vai fazer agora? Vou deixar eles aqui ó, arrumadinho no cantinho. A gente vai riscar aqui o nosso molde da nossa flor. Eu trabalho basicamente, como eu falei para vocês no início, as flores, eu fiz forminhas de doce foi para facilitar a minha vida, facilitar a vida das clientes, e é bem interessante. Como eu trabalho com loja de locação, e aí você sabe que loja de locação a gente precisa ter uma variedade muito grande de produtos, de itens para facilitar. E às vezes as clientes chegam, são aquelas clientes normais que a gente chama. Você vai fazer uma festinha em casa, não há necessidade de você contratar um decorador, uma decoradora para fazer a festa, mas você quer alugar uma bandejinha, uma boleirinha, um vaso, um arranjo, e aí você ó, já sai da minha loja com as suas forminhas de doce. Eu já te explico como você arruma, como você vai combinar a questão das cores. Eu sou esperto, então eu faço os arranjos exatamente com a cartela de cores de forminhas de doce, combinando com os arranjos. Então ó, você me aluga o arranjo, já compra as forminhas e sua festa já está prontinha, maravilhosa. Então é o que eu tenho feito, e eu tenho trabalhado basicamente com apenas 2 modelos de flor. Não faço mais do que isso. Brinco nas cores, e eu tenho dito, tenho provado isso, de que o mais importante numa mesa de doce não é a variedade que você tem de modelos de forma. Isso interfere muito pouco no visual final da sua mesa. O mais importante é você saber combinar as cores. Então fica uma dica, a gente vai conversar sobre isso mais adiante aqui no vídeo super especial que a gente está preparando aí sobre arrumação de bandejas de doce. Vou te dar todos os toques, tudo que eu aprendi durante esse tempo todo, para você aí ó, arrumar suas ideias, afinar o seu discurso, porque eu digo a você de que quando a gente tem um discurso seguro, entendendo da coisa, a gente consegue convencer as clientes que a gente nem percebe. Então chega aqui pertinho que eu vou te mostrar os 2 modelinhos que a gente trabalha e como é que a gente vai riscar esse modelo que a gente vai trabalhar
no cetim de hoje, para você ver como é fácil, não precisa você ter habilidade nenhuma sobre desenho. Então, esses são meus dois modelinhos, tá vendo? Eu gosto muito mais desse, e esse me dá um preparo mais rápido porque ele tem menos pétalas. Então eu gosto mais dessa flor do que desse modelo aqui. Então, ó, um pedacinho de papelão, 11 por 11 centímetros, é um quadrado. Eu vou fazer 5 pétalas. Então, ó, começa desenhando mais ou menos aqui. E aí eu distribuí as pétalas e agora eu vou começar a ajustar elas aqui, ó. Ó, percebe que eu tô vindo até o finalzinho aqui do meu papelão, ó, em todos os 3 lados, para que as pétalas elas fiquem ocupando aqui o espaço todo e eu tenho uma flor exatamente 11 por 11. Não se preocupa de estar exatamente igual, isso não vai fazer a menor diferença. Até porque a gente vai trabalhar com várias camadas da nossa flor. Então, ó, risquei aqui e agora eu vou cortar. Eu uso sempre um papelãozinho, papelão Paraná, mas você pode usar qualquer outro papelão que tem aí na sua casa. O papelão é bom porque na hora que a gente vai riscar, como ele é durinho, então acaba que ele facilita tanto no papel como no tecido. Eu faço de tecido apenas por encomenda. E as de papel eu tenho na minha loja para as clientes comprarem. Até outros decoradores que chegam lá e procuram, eu tenho. Mas a de tecido, eu só costumo fabricar ela quando eu tenho já a encomenda fechada. Que a gente conversa sobre quantidade, cores. Além dela ser um pouquinho mais cara, né? Do que a de papel. Então, de papel que a gente tem de mais baratinho, que é que a gente consegue economizar aí, que é o que elas querem muitas vezes, né? Eu escuto muito isso. Ah, não quero gastar em forma de doce. Eu sempre digo, mulher, tu tá fazendo uma festa tão bonita, aí tu vai economizar logo, onde vai dar o efeito final. Então, deixa eu virar aqui pra você só ver sem o riscado. Então, tá aqui, ó, minha forminha, minha flor. Você arredonda aí os cantinhos que por acaso tenha ficado com biquinho. Tá vendo? Super fácil, vamos embora. Nossa goma ali tá esfriando, tá quase já no ponto da gente seguir aqui. Eu vou te mostrar como vai ser o processo que a gente vai fazer aqui pra gente gomar o nosso cetim. Tô aqui, ó, com a caçambinha de tinta. Eu uso aquela de pintura de parede mesmo, vende em lojas de material de construção. Uso aquela pequenininha. Tô aqui com um rolinho de espuma de 10 centímetros, daquela espuminha amarelinho. E aí, qual vai ser o processo? Eu vou melar ele aqui na minha goma. Vocês vão ver isso na prática. Eu vou tirar o excesso. Não precisa eu ensopar o tecido. E eu preciso ter muito cuidado também se eu estiver trabalhando com papel. Depois você assiste o vídeo para ver a diferença. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou deslizar o meu rolinho em todo o meu tecido. Então, ó, melei de novo. Posiciono aqui e vou, ó, juntinho até o final. Posiciono e vou, ó, até o final. Faço isso sequenciado. Então tá vendo, ó, eu não vou fazer isso, porque aí eu vou franzir o tecido. Eu posiciono, seguro aqui com a pontinha do dedo, ó, e vou, sem botar força, o rolinho ele vai molhando o mesmo tecido. Essa é a intenção. E aí eu vou, ó, fazer, e aí eu vou gomando o meu tecido como um todo. Depois que eu gomar o tecido, eu vou pendurar ele ali no varal, para que ele seque esticadozinho. Dica: se o seu tecido estiver muito amassado, passa o ferro primeiro nele,
Porque quanto mais esticadinho ele esteja, mais fácil vai ser quando a gente for riscar. Então, passa o ferro nele, deixa ele esticadinho para poder fazer esse trabalho. E aí depois a gente vem com a goma. Onde é que você vai fazer isso? Geralmente numa mesa, se sua mesa for de vidro, ou de mármore, ou de pedra, então é muito bom. Você pode ir direto, não tem problema nenhum. Como a goma, a cola é branca, depois com a buchinha você limpa, não vai ter problema nenhum. Se você está trabalhando numa bancada, sua mesa for de madeira, de verniz aí mancha, forra um plástico, é o que a gente vai fazer aqui. Vou forrar um plástico para a gente gomar aqui o tecido, porque minha mesa é de madeira e é tecido para não colar tudo aqui. Então eu vou preparar a minha mesa para a gente vir finalizar e a gente vir gomar o nosso tecido. Gominha aqui já em temperatura ambiente. O que é que eu vou pegar? Álcool e vou colocar 4 colheres. Você vai ver algumas receitas que as pessoas usam álcool de posto de gasolina. Já fiz o teste com álcool de posto, já fiz o teste com álcool 70 e com álcool normal. Esse aqui é o álcool normal e deu o mesmo efeito, eu consegui chegar, a diferença é quase imperceptível, então não se preocupa. Pode usar o álcool comum mesmo, o álcool é só para facilitar e agilizar aqui o processo de secagem. Então ele faz com que os produtos, a goma, né, evapore e seque mais rápido. Então mexe bem para misturar bem aqui o álcool na cola. Esse é o mais importante, não é o tipo do álcool, mas você deixar a misturinha bem homogênea. Então vou aqui, ó, mexer bem. Agora eu vou despejar aqui na minha bandeja aqui de pintura. Então vou encher, sobrou um restinho. O cetim ele tem direito e avesso. O que é que eu vou fazer? Eu vou gomar ele no lado, o lado direito virado para cima. Então aqui, como eu falei para vocês, ó, vou encharcar o meu rolinho, vou tirar o excesso. O ideal é que ele esteja só úmido. E aqui eu vou, ó, e aí, como é tecido, você vê que ele vai molhando, né? Na verdade, esse é o processo mesmo de gomar. A gente vai molhar e aí o rolinho, ó, já deixa ele esticadinho. Processo fácil. Do terceiro em diante aí você já tá fera. Esse é o processo mais difícil, assim, mais trabalhoso, vamos dizer, né? Porque não é difícil, do processo de forminha de doce. Então olha só, gomei aqui o meu tecido. Agora eu vou pendurar ele ali no varal, esticadinho assim. Vou usar 2 pegadores, depois eu vou mostrar pra vocês eles ali penduradinho. Vem ver aqui de pertinho para você não ficar com dúvida nenhuma. Super fácil. Segura aqui com a pontinha do dedo, ó, e vai até o final. Tira o excesso. E ó, vai aqui até o final. Quando você começar a fazer as forminhas, principalmente de tecido, você vai entender por que às vezes as forminhas são mais caras do que os doces. Olha só, fica branquinha, tá vendo? Que é o processo da goma. Mas ó, tá aqui o meu tecido gomado, ó. Essa listinha aqui, ela desaparece depois que secar. Agora é meter brasa em todos os meus pedacinhos para poder a gente ir para outra etapa. Vou ficar aqui gomando o meu cetim e colocando ele ali no varal. Terminando aqui, ó, meu último tecido.
Vou tirar o excesso aqui do meu rolinho pra gente fazer aqui a medição do que sobrou. Olha só, um pouquinho, acho que não dá 50 ml. Olha só o restinho que ficou de uma receita. Então praticamente uma receita eu consigo, talvez aqui daria para mais um tecido. Eu consegui gomar 1 metro de tecido. Então essa é uma informação importante. Se você for fazer em série, aí você já sabe mais ou menos a quantidade que você tem que calcular de receita. Então ó, vou botar lá e vou mostrar onde foi que eu pendurei aqui para secar. Olha que meus tecidos tá aqui no quarto. Resolveu chover aqui na minha cidade bem na hora. Tá levando vento aqui, ó. E agora é esperar a secagem total. E aí, vamos nós. Tô aqui com meus cetins aqui todos já sequinho. É bem engraçado porque fica parecendo um papel. Fica durinho. E fica muito legal o resultado depois aqui que a gente gomou. Esse é o segredo. Você viu, vou achar aqui o direito e o avesso. Porque qual vai ser agora o nosso próximo passo? Vou botar essas outras aqui. Vou trabalhar com duas, tá vendo? Você pode usar um alfinete. Eu vou usar agulha. Eu não achei meus alfinetes aqui no meio da minha bagunça. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma agulha aqui para juntar as duas folhas. Só para agilizar o nosso processo de riscagem e o corte. Não há necessidade de você cortar folha por folha. Você pode juntar de 2 em 2, no máximo de 3 em 3. Aí vai depender muito da sua tesoura. Eu dou uma tesoura bem amoladinha para fazer essa próxima etapa. Como a gente marcou, aqui eu vou com uma canetinha mesmo. Eu uso caneta normal. Você pode usar um giz que é próprio para riscar tecido. Se você usar a canetinha sem feito eu, você vai ter só a preocupação de cortar depois, tirando o risco, né? É só ter cuidado para não ficar manchando. É só você ter cuidado e não deixar o risco aparecer. Então você vai cortar dentro do risco. Então, ó, é um risco simples. E forminha de doce é muito legal, porque o custo, se nós falar de papel, o custo é muito baixinho. É aquele serviço que você paga mais pelo trabalho do que pelo custo do material. Como é um custo muito baixo, e aqui e ali eu faço isso, eu dou de brinde, dependendo da cliente, da decoração. E às vezes eu embuto dentro do meu orçamento o preço de custo e dou ao cliente como se fosse brinde. Ela fica super satisfeita. E não precisa nem ela saber que ela está pagando só o custo, né? Então eu não tenho prejuízo nenhum. E ainda agrada que a minha cliente que sai satisfeitíssima. Então olha só, consegui riscar aqui. Tá dando pra ver, não vem ver aqui de pertinho. Riscar normalzinho mesmo, tá vendo? Sem mistério nenhum. Vou alfinetar aqui pelo meio para poder prender e a gente começar a fazer o corte. A gente cortando dessa forma, vocês vão perceber de que a gente economiza muito o tecido. Você tira aqui, ó, pelos meinhos que fica entre uma flor e outra, que é assim um mínimo. Então vale muito a pena você fazer desse jeito. Marca no seu tecido 3 tamanhos, corta as tiras para facilitar. E aqui a gente vai, ó, cortando com a tesoura mesmo. Existe máquina, certo? Existe uma máquina de corte. Inclusive vou deixar o link aí para você conhecer. Mas eu já fiz mais de 20 mil forminhas cortando todas na mão. Dá trabalho, eu sei que dá, mas eu consigo baratear fazendo na mão mesmo. Então se você quer começar seu negócio, então não precisa você comprar a máquina agora, essa máquina de corte. Tem também uma máquina de frisar. Não são caras,
São equipamentos que tem um preço muito justo pelo que ele facilita, mas você não precisa deles. Eu gosto de ensinar vocês essa parte toda manual, que é para você ver que você consegue manualmente desenvolver as suas forminhas e abrir esse leque. O que é que você pode fazer, como eu tenho feito? Tem ainda sentido, como eu falei para você, é muito recente esse meu trabalhar com forminha. Eu comecei a trabalhar com forminhas agora na pandemia. Se você vê que realmente vale a pena, depois você pode investir. Até quando você já tiver feito uma primeira tiragem boa aí, você investe nas máquinas e aí tudo certo. Você manda brasa aí na sua produção. É uma forma de você abrir o leque. Aí você que já trabalha com decoração, com pegmento, é isso que eu estou dizendo. É uma forma de você ganhar um dinheiro extra. Então vale a pena, por quê? Porque você pode estar agregando aí no seu trabalho já do dia a dia. Facilitando a vida de cliente, facilitando a sua vida, porque você já faz a quantidade que você vai usar na decoração, seguindo a cartela de cor. Então evita esse vai e vem que a cliente fica às vezes na confusão, mesmo na dúvida de como comprar, o que comprar. E às vezes eu já deixei, assim, tive tanta raiva. Um casamento lindo, a gente caprichou tanto na decoração. O noivo foi quem ficou de comprar as forminhas. Ele comprou as forminhas piores que podia existir na loja. E aí assim, desvalorizou muito a mesa que estava linda com as forminhas que ele colocou. Às vezes quando a noiva vem assim, eu prefiro até dar as forminhas, entendeu? Do que usar forminhas que não vai valorizar a decoração. Então eu vou cortar aqui as minhas rosas para poder a gente vir para a montagem. As duas primeiras já aqui cortadinhas, olha como ficou só um restinho de nada de tecido. A única parte que ficou maiorzinha foi essa sobra aqui, mas vem ver como a gente consegue otimizar muito o tecido que a gente usa para fazer as forminhas. Desperdício quase zero, tá vendo? Uma das vantagens da gente gomar é que a goma na verdade, né, ela faz com que o tecido não desfie. Então a gente consegue cortar e manipular aí sem desfiar. Quem trabalha com cetim conhece, sabe que ele desfia demais. E quando a gente goma, a gente não... Isso aqui não acontece mais, ele não desfia. Vou fazer um teste pra gente ver, pra vocês perceberem. Eu vou deixar uma... Vou prensar só uma. Vou prensar duas camadas. Quando a gente fala camadas é que são duas pétalas. E vou prensar o normal, que é o que eu faço, que são com 3 camadas. Então todas as minhas forminhas são 3 camadas. Inclusive, quando eu apresento as minhas forminhas, eu sempre apresento da seguinte forma: são forminhas de papel de seda gomado, são feitas com 3 camadas. 1, 2, 3. E o fundo de doce é o fundo de doce padrão. E aí o que é interessante a gente entender isso. Quando eu estou me referindo a um fundo de doce padrão, eu estou me referindo ao tamanho do meu grofador. Esse é o tamanho padrão. E aí o que você precisa entender? O tamanho padrão é o tamanho que a maioria das doceiras usam para o doce de 28 gramas. Doce de festa infantil, geralmente algumas doceiras aqui na minha cidade fazem ele com 14, 18 gramas, que são bem pequenininhos. Então esses doces, eles ficam, como a gente diz, sambando aqui dentro do nosso fundo de doce. Então é importante você entender esse detalhe, que é para poder você conversar isso com a sua cliente e não correr o risco de você chegar na festa, os doces serem bem pequenininhos e ficarem folgados dentro da forma. Esse tamanho padrão é o tamanho que aqui a gente usa para quase todas as festas. O que é que eu vou fazer agora? Um pontinho de cola quente, eu vou colar uma na outra, sobrepondo aqui as pétalas. Então essa aqui tá a minha dupla, e aqui eu vou fazer a minha com 3 camadas. Então eu dou um pontinho, colo uma, do outro pontinho, colo outra. Tenho aqui minha forminha com 3 camadas. Vem ver aqui de pertinho para você entender como é que a gente faz essa montagem. Quando eu digo que a gente vai fazer as pétalas desencontrando, é justamente isso, ó. Elas aqui estão encontradinhas, e aí eu vou fazer isso, ó, desencontrar as pétalas. Então eu vou dar um ponto de cola, é um pontinho mesmo, tá vendo? Um pontinho de cola mínimo, e aí vou
pegar aqui uma camada e vou desencontrar. Vou dar outro pontinho e vou desencontrar a outra camada que coincide com a primeira. Então eu tenho, ó, uma camada aqui, 2 e 3. 3 camadas. Na de tecido, você vai ver que eu fiz aqui com 2 camadas só. A gente vai prensar para você ver o resultado e a gente fazer aqui uma comparação. Mas as minhas forminhas eu vendo elas como forminhas com 3 camadas e aí eu sigo esse padrão. Posso fazer diferente? Pode, porque aí você economiza um pouquinho mais, principalmente se a cliente quiser de tecido ou até mesmo a de papel. A de papel ela fica muito frágil com 2 camadas só. Eu prefiro não fabricar. Mas se você tiver com o orçamento muito apertado e quiser fazer, você pode fazer isso aí com 2 camadas. Ó, essa eu vou ajeitar aqui, ó, que ficou um quadradinho. Aí com a tesoura eu vou e dou esse ajeito aqui, esse acabamento. O que é que você precisa entender? De que não tem problema se uma pétala ficar menor do que a outra. Isso aqui quando a gente monta e quando prensa, isso não faz a menor diferença. Você nem percebe. Então, depois que eu corto para montar elas, é super fácil e super rápido. A gente consegue fazer isso bem ligeirinho. Quando você pega a prática, a gente consegue otimizar aí muito a nossa produção. E aí, ó, vamos nós botar aqui a mão na massa para fazer nossas forminhas. Forminha de tecido tem um truque, e aí a gente precisa de copinhos. E aí eu uso sempre copinho de água mesmo. Se você tiver algum outro recipiente que seja mais ou menos da largura aqui da boca do copinho, então você pode usar, que também dá muito certo. Por que que a gente precisa de um copinho? A gente vai descansar quando a gente frisar ou grofar, né, a nossa forminha. A gente vai descansar ela dentro do copo. Não precisa passar muito tempo. O ideal é que o tecido esfrie depois que a gente tirar do grofador. Então a gente vai prensar, tira com cuidado e coloca ela dentro do copinho para a borda aqui que a gente, o fundo do doce que a gente grofou, ele esfrie com a forminha dentro do copinho. Na forminha de papel a gente não precisa fazer isso. Ela é mais prática por conta disso. Na de tecido com cetim, isso é necessário e a gente vai deixar uma... Eu vou mostrar para vocês por que é necessária a diferença para vocês visualizarem que é muito simples e muito fácil. Grofador quentinho aqui, ó, em cima da taubinha. Muito cuidado porque esquenta o ferrinho tanto aqui da base como do prensador aqui do fundo do doce. Por isso que tem o cantinho aqui, ó, de madeira pra gente segurar. Vou mirar aqui o meu meinho da minha flor. Aí você me pergunta, Vitor, qual é a temperatura do meu grofador? É muito difícil eu precisar para vocês, mas você vai sentir com o tecido. Não pode estar muito quente, porque senão queima tanto o papel como aqui o tecido. Mesmo ele estando gomadinho com a cola, com a goma que a gente fez, ele não pode estar muito quente. Então, geralmente, eu dou uma esquentadinha e eu consigo frisar apenas com esquente cerca de 8, 10 flores. A gente percebe que ele vai perdendo a temperatura e o tecido vai ficando mais durinho da gente prensar. Então essa é a forma que eu tenho aqui, eu digo assim, o truquezinho na prática, que a gente percebe que precisa dar um esquentezinho. Então eu tô aqui, ó, com 10 copinhos, que é justamente a minha marca para eu esquentar ele de novo. Então eu vou frisando, vou colocando no copinho. Você não precisa encher a mesa de copo não, porque ela esfria muito rápido. Então eu sempre trabalho assim, com 10 copinhos, porque aí eu sei que é o tempo de eu frisar as 10. Quando eu frisar aqui, frisar a 10ª, que botar no copinho, a primeira aqui já vai estar friazinha, então já dá, ó, pra gente perceber aqui o modelinho, como ela fica bonitinha. Aí eu vou botar o frisador
novamente aqui para levar outra carguinha. E aí eu venho e tiro as minhas florezinhas aqui, ó, dos copinhos para começar a nova etapa. Então é super fácil, super rápido. Não posso deixar muito tempo ali. E aqui, ó, eu tenho a minha forminha prontinha. Vamos ver de perto? Vem ver aqui para perto para a gente começar a fazer os nossos testes. Vou colocar essas aqui do ladinho, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer a contagem para ver quantas forminhas ao todo 1 metro de tecido dá pra gente fazer. Eu fiz aqui pra gente ter uma noção. Eu tenho uma flor única. Tenho aqui uma flor com 2 camadas e uma flor com 3 camadas. Então nosso primeiro teste vai ser fazer essas 3, colocando essas no copinho para poder a gente ver a diferença que vai ter de uma para outra. Então primeiro eu vou frisar aqui, ó, a de 3 camadas. Depois eu vou frisar aqui a de 2 camadas. E por último, a individual. Só para a gente ter aqui uma ideia do visual. E agora eu vou frisar as demais de 3 camadas. As que eu tenho aqui, ó. Todas essas aqui são com 3 camadas. O que é importante, o meinho da flor, a gente tentar mirar aqui no meinho do grofador. Mirei no meinho, tirei imediatamente, soltou aqui, ó, a cola, não tem problema nenhum. Botei pro lugar, por quê? Porque eu colei com a cola quente e como o grofador tá quente, quando eu boto assim a cola amolece. Mas não tem problema não, bota ela no copinho e quando esfriar a cola volta a endurecer. O que é que acontece quando eu não miro ela aqui no meinho? Vou fazer uma aqui tronchinha para vocês verem como é que fica. Botar ela aqui para secar para eu mostrar a vocês. Vou fazer na verdade 2, ela bem tronchinha, para a gente perceber essa diferença e a importância da gente frisar aqui bem no meinho. Então como eu estou frisando 10, já vou aqui, ó, na 8ª, para poder a gente vir. É normal eu frisar aqui tronchinha, uma ou outra passa. Isso é normal, faz parte. Principalmente que a gente está fazendo um processo que é manual. Existe uma máquina para frisar e fazer isso aqui que a gente está fazendo manualmente. Então vamos lá ver a diferença aqui de 2, de 3 e de uma pétala só. Deixa eu desligar aqui meu fogo pra gente concentrar aqui. Nosso primeiro teste. Tô aqui com meus docinhos, minhas uvinhas, meus doces fake. Essa aí que não sabe, eu faço uns docinhos fakes que me ajudam muito nas fotografias das minhas peças. Então, olha só como dá um charme aqui quando a gente usa os doces fake. Aí o que é que eu gosto? Para fazer mesmo a propaganda das minhas forminhas nas fotografias. Então eu gosto sempre de usar os docinhos fakes, porque aí as noivas têm, e as clientes em geral têm, a oportunidade de ver os docinhos, as forminhas com os docinhos. Então nas fotos que eu faço a divulgação, você vai ver muito docinho fake, que é o docinho que eu faço com isopor mesmo. E alguns com areinha, outros com as bolinhas de isopor. Então vem ver aqui de pertinho pra gente ver a diferença de 1, 2 e 3 camadas de cetim, como dá um volume maior às nossas flores. Então olha só, visualmente a gente percebe, ó, de 1, de 2 e de 3 camadas. A de 1 eu dispensaria, eu acho ela muito simplesinha, mas você pode fazer tranquilo e calmo. Se você fizer de 2 camadas, ela já dá um volume, mas nada se comparando a com 3 camadas, tá vendo? Se você quiser baratear, você pode fazer de 2, é uma opção, ou então seguir o padrão com 3 camadas, que é o que eu faço. Eu não misturo muito não, porque quanto mais a gente mistura, mais dificultoso fica. Então, essa tá aqui o nosso primeiro teste de visual
a diferença entre uma, duas e três pétalas, camadas que a gente tem aqui na prensa, né? Vamos aqui para o nosso segundo teste, que é o teste da uma florzinha bem certinha e uma que a gente frisou, ela um pouquinho troncha, só para a gente observar e ver que tem uma diferençazinha, mas que uma ou outra no meio passa, você não precisa desprezar a sua forminha por conta disso. Vem ver aqui de cima para a gente perceber esse detalhezinho, como faz também uma diferençazinha. Então olha só, vou mostrar aqui bem de cima. Tá vendo que a diferença é mínima, principalmente quando tá com doce. Deixa eu tirar aqui o doce, ó, pra gente observar, que aí a gente consegue ver melhor. Olha como esse lado aqui, ó, ela tá com a pétala mais alta e o lado de cá a pétalazinha mais baixa, tá vendo? Deixa eu virar assim pra gente conseguir visualizar. Então essa é uma diferençazinha quando o meu grofador, ele não pega exatamente aqui no meinho da flor. É quando eu dou uma quebradinha assim, ó, sai um pouquinho troncha, mas não tem problema nenhum. Depois que a gente bota o docinho, a gente nem percebe esse detalhe, tá vendo? Uma diferençazinha do papel pro tecido é que na de tecido a florzinha ela já fica aberta. Depois você assiste o outro vídeo para você ver essa comparação. Na de flor, como a gente colocou ela no copinho, então ela fica um pouquinho assim mais fechadinha. Você deve entregar para a cliente dessa forma, porque ela só vai tomar formato quando a gente colocar o docinho nela. Evita abrir só para entregar ela assim abertinha. Ela não deve ser feita dessa forma. Deixa para abrir quando for colocar o doce. Você pode inclusive explicar isso à cliente, porque ela assim ela tende a amassar menos, né, no volume e também ocupa menos espaço aí quando você for embalar. Então olha só como fica bonitinha a de 3 camadas, frisadinha aqui, ó, fundo de doce padrão, que é o tamanhozinho normal de doce para festa de adulto, né? Vamos seguir. Qual vai ser o nosso próximo teste, certo? A gente vai prensar aqui uma normalzinha aqui, colocar no copo. E a gente vai frisar uma. Frisei, ó, da forma igual e vou deixar ela aqui fora sem colocar no copinho, certo? Enquanto a gente espera esse nosso teste aí acontecer, eu vou dar continuidade aqui para frisar o restante e aí a gente fazer a arrumação. Eu vou mostrar para vocês como é que eu arrumo o docinho aqui nas bandejas e pro final a gente fazer a contagem pra gente ver aí quantas forminhas de doce a gente consegue fazer utilizando 1 metro de cetim. Cetim de 3 larguras, tá? Preste atenção nesse detalhe para você não comprar o de uma largura só e depois não dar a quantidade de forminhas que a gente tá fazendo. Forminha de doce, vou repetir, é uma forma de você aumentar aí a sua renda. Tem gente que vive só de forminha de doce. A gente que trabalha com decoração, vale muito a pena a gente investir e ter aí esse leque a mais. Você vai ver que vale muito a pena. Desligar aqui meu foguinho enquanto a gente faz o teste. E ó, a diferença da que eu coloquei no copinho e da que eu deixei sem o copo. Vamos ver de perto para você ver e a gente colocar o docinho para você visualizar essa diferença de forma mais nítida. Ó, ela tem que ficar abertinha, tá vendo? Essa mais fechadinha é a que eu coloquei no copo. A diferença é muito pequena, tá vendo? Da que a gente deixou sem o copinho para que a gente colocou no copinho. Percebe que ela fica um pouquinho mais aberta do que a que tá no copinho. Essa aqui é a que tava no copinho. Então, é uma diferença pequenininha. Que aí eu digo a você, deixa ela no copinho, porque ela fica mais fechadinha. É uma segurança a mais. Mas visualmente a gente vê que é uma diferençazinha muito pequena.
Então agora, ó, vou terminar de frisar o restinho aqui pra gente vir arrumar as bandejas e fazer a contagem final pra gente ver quantas forminhas que dá pra gente produzir com o método cetim, tá joia? Vou frisar aqui, daqui a pouquinho eu volto pra gente arrumar as nossas bandejas de doce. E vamos embora, tô aqui ó, com 3 bandejas, com todas as forminhas que a gente conseguiu frisar pra gente fazer aqui a montagem. Ó, eu frisei uma de propósito aqui no finalzinho, deixando o grofador bem quente. E olha só o que aconteceu. Tá aqui na frente da minha blusa para você visualizar melhor. Se ele tiver numa temperatura alta, ele queima de verdade aqui o cetim, tá vendo? Isso também acontece com o papel. Então cuidado, na temperatura você vai sentindo e é uma forma fácil de você pegar a partir do momento que você faz. Como é que eu gosto de arrumar as minhas bandejas de doce, né? Geralmente eu faço de 2 ou 3 camadas, dependendo aí da minha quantidade de doce. Eu gosto muito de arrumar elas para que as bandejas fiquem bem cheinhas, dando aqui um visual legal à minha mesa de doce. Então, geralmente eu vou arrumando para que elas fiquem com os meus doces e as minhas forminhas aqui valorizadas. Uma camadinha aqui embaixo com 6. Geralmente o docinho, ele é um pouquinho mais pesado do que o de isopor. Esse é uma bolinha de isopor, então ele firma melhor a forminha. O que é que eu tô fazendo aqui? Ó? Fiz uma camada com 3. Então eu tenho 3, 6, 9. E aqui geralmente o que é que eu faço? Eu boto mais uma camadinha intercalando aqui a minha doce. Olha como dá um efeito muito melhor a forminha de doce. Vem ver aqui de pertinho para você pegar mesmo esse detalhe. Então olha no visual da fotografia, esse é o que faz toda a diferença, tá vendo? Eu deixei uma camada só. Olha como a bandeja ela fica muito rasteirinha, tá vendo? Quase a gente não vê o efeito da forminha de doce. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou botar mais uma camadinha aqui em cima, intercalando aqui no meinho, entre uma e outra. E aí você percebe de como isso muda na questão da fotografia. Então evita trabalhar com uma camadinha só de doce. Trabalha com 2 camadas. E se você conseguir trabalhar com uma terceira camadinha aqui em cima, é o que na fotografia, olha só a diferença dessa forminha de doce para o início que ela começou. E esse ângulo que você está vendo é justamente o ângulo que o fotógrafo pega. Então o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu trabalhei com 6 aqui embaixo, bem rasteirinha, tá vendo? E aí nesses encontros aqui, ó, eu saí colocando mais uma forminha. A gente consegue fazer isso também com as forminhas de papel. Então olha só. E aqui eu fechei, ó, com uma aqui em cima. Eu posiciono ela para que ela fique arrumadinha. E olha só como a minha forminha de doce, ela valoriza ainda mais tanto o doce como a questão da bandeja, das forminhas. Então eu gosto de trabalhar muito com esse formato. Vou fazer uma redonda para você observar que é o mesmo processo. Então aqui eu vou fazer primeiro a linha de fora. Eu sempre gosto de primeiro fazer esse contorno. E aí depois eu venho e faço o preenchimento aqui no meio. Geralmente aqui no meio eu consigo colocar 4 forminhas fechando aqui o miolo. Que eu boto bem juntinha se eu vou trabalhar com uma outra camadinha. Então ó, tenho aqui minha forminha, olha. Esse é o ângulo da fotografia, tá vendo? Quando o fotógrafo tira... Eu digo fotógrafo, mas quando a festa é registrada, vamos usar esse termo, é esse ângulo que a gente pega na foto. E aí quando eu começo a botar aqui uma outra carreirinha, olha só como isso na fotografia, isso vai melhorando. Eu sempre trabalho, e aí do mesmo jeito, eu venho, faço uma camadazinha aqui aberta, e aí depois eu venho e fecho o meio.
Eu gosto muito de trabalhar nas minhas decorações 3 camadas. Olha só como a nossa bandeja nesse ângulo da foto, ela fica muito mais valorizada do que uma camada só. E aqui eu fiz do mesmo jeito, tá vendo? Eu trabalhei uma camada rasteirinha, fiz um andar e fechei aqui o andar de cima. Então esse é o formato que eu gosto muito de trabalhar as minhas formas. E agora a gente vai aqui para a contagem. E aí vamos nós fazer a contagem. Eu tenho uma aqui que queimou. Então tem uma com 2 pétalas e uma solta, que aqui a gente vai contar como 2, certo? E agora a gente vai para a contagem aqui comigo, pra gente ver quantas forminhas a gente consegue fazer com 1 metro de tecido. Então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 71 formas. 71 forminhas a gente conseguiu produzir com apenas 1 metro do cetim de 3 larguras. Então esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai casar, que gosta de festa assim como a gente, aquela amiga festeira. Em toda família sempre tem um ou um que adora festa. Então compartilha esse vídeo com ele e eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!